Fala moçada, é isso aí. Já quero de antemão pedir para vocês poderem curtir esse vídeo, clicar em inscrever, clicar no sininho para receber notificações. Embaixo aí na descrição tem os links para os perfis sociais de Instagram, Facebook e Twitter. Segue lá também para dar uma força. E na descrição tem o texto enunciado da atividade que nós vamos fazer. Para ficar mais claro, e agora começam uns exercícios que já são um pouco mais de raciocínio, e eu recomendo o seguinte: no início principalmente, vocês façam um desenho ilustrativo da história que está sendo contada no texto. Porque se você faz um desenho ilustrativo da história que está sendo contada no texto, você vai facilitar o processo de estar trabalhando a dinâmica de como a história está sendo construída para fazer a interpretação correta do fenômeno físico. Tá legal? Então vamos lá, olha só. O exercício que nós vamos fazer é o exercício de número 7. E o exercício de número 7 está dizendo o seguinte. Aliás, dá um pause ou se quiser ir ouvindo o texto, mas dá uma olhada na descrição, tá? O texto está na descrição. Um carro viaja com velocidade de 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo. Quer dizer, ele já fez a conversão para você de km por hora para metro por segundo. Num trecho retilíneo de rodovia, quando, subitamente, o motorista vê o animal parado na sua pista. Entre o instante em que o motorista avista o animal e aquele em que ele começa a frear, o carro já percorre 15 metros. Então eu desenhei aqui o seguinte, ó. Aqui foi quando ele avistou, certo? Então aqui ele avista o animal. Ali ele vê o animal, percorre 15 metros e começa a fazer a frenagem, o freio, né? Repare que ele estava com a mesma velocidade. Só a partir daqui, então, que a velocidade vai modificar por causa do freio. E aí ele fala o seguinte, ele fala que se o motorista frear com uma taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado, então eu coloquei aqui uma taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado, mas repare que eu coloquei negativo. Por que coloquei negativo? Porque frenar, quer dizer, frear o carro, significa que você vai ter que imprimir uma aceleração contrária à velocidade do carro. A velocidade do carro está, nesse caso, no meu desenho para a direita, a aceleração vai ter que ser para a esquerda. Então, se foi contrário o sentido, eu coloquei também contrário o sinal representativo. Beleza? E aí, no caso, era positiva a velocidade, coloquei a aceleração, então, negativa, contrária a ela. Seguindo aí, mantendo a trajetória retilínea, quer dizer, não fez derrapagens. Ele só evitará atingir o animal, que permanece, no caso, este animal imóvel durante todo o tempo, se tiver percebido a uma distância de no mínimo, repare, quando é a distância de no mínimo, é o seguinte, percebido, ele percebe aqui, ó, ele vê o animal, mas ele só começa a derrapar a partir daqui. Então a distância, eu tenho que considerar essa distância a partir daqui, chegando até aqui, que é onde eu pensei que o animal estaria. Neste caso aqui, para ele não bater no animal, ele tem que parar na colinha do animal, né? Na beira. Nesse caso, então, ele para nesse ponto. Legal? E aí eu fiz todo um desenho para essa narrativa. Vamos entender o contexto. Ele vê o animal, mas ainda não freou. Anda 15 metros, freia. Beleza? Quando ele freia, aciona os freios, começa a diminuir a velocidade. Então a aceleração é contrária. Contrária em sentido, contrária em sinal da velocidade. Ele vai diminuindo até parar. Quando ele para, a gente tem que saber a distância que ele percorreu. O que eu tenho dessas informações aqui? Eu tenho que pegar essas informações desse trecho para poder determinar para mim meu ΔS, e esse ΔS eu vou ter que somar com o ΔS dessa percepção de onde ele veio até onde ele começa também. E aí eu vou ter a distância total em que ele tem que ter percebido o objeto, ou no caso o animal. Tá legal? Então repare, esse tipo de exercício ele nunca vai vir igual, ele vai vir com uma narrativa de uma história, de um caso, e você vai ter que desenhar e tentar fazer a interpretação e ver por onde você vai fazer a resolução das coisas para resolver. Ele quer saber a distância, então eu vou ter que pensar essa distância mais essa, tá vendo? Então vamos descobrir qual a distância que é essa aqui? Vamos fazer o seguinte, olha, aqui a velocidade inicial, né? Ele tem velocidade final 0, tem aceleração menos 5, tem que achar ΔS. Não tem tempo relacionado aqui. Se não tem tempo, não perde tempo, a gente está falando de equação de Torricelli. Equação de Torricelli, ela
ela vai determinar essa ideia pra gente, porque não tem tempo, repare, ela não tem tempo, e não está pedindo tempo, então a gente não precisa relacionar tempo. A velocidade final é 0, a velocidade inicial é 25, só que lembra que na equação está elevado ao quadrado. Professor, mas 0 você não colocou ao quadrado. Obviamente, né? 0 vezes 0? 0. Então, vamos lá. Mais 2 vezes a aceleração. A aceleração é quanto? Menos 5. Então, menos 5 vezes ΔS. Ok? Ficou 0 igual a 625 mais vezes menos, já vamos deixar aqui, ó, menos 2 vezes 5, 10 vezes ΔS. Agora, está subtraindo, passa para o outro lado, vai somando, vai positivo, igual a 625. Quem está multiplicando, passa dividindo. 625 dividido por 10. Vamos dar uma olhada? 625 dividido por 10, ΔS igual a 62,5 metros. Olha, professor, então ele tem que ter percebido a 62,5 metros? Não. Isso aqui foi a distância quando ele começou a frear, mas ele percebeu aqui, ó, 15 metros antes. Então você vai ter que somar esse valor. Então, a distância da percepção vai ser quem? 62,5 mais os 15 metros de antes. Ok? Esse ΔS aí pra gente vai ser quem? Desculpa. Esse ΔS aí pra gente vai ser 77,5 metros. Ali, o exercício é de múltipla escolha, a resposta é a letra B. Ok? Esse exercício é um exercício que é na FUVEST, tá massa? Então é importantíssimo vocês observarem que esse tipo de exercício, ele não é um exercício que você tem que só jogar formulinha. Você tem que pensar em como ele está se configurando na história e pensar no fenômeno físico como está acontecendo. Pensar em toda a concepção daquele movimento. Tem vários exercícios que são geralmente desse tipo. E aí você tem que ter essa sagacidade. Beleza? Massa. Tudo de bom. Não esquece de fazer o esquema de curtir, compartilhar e tudo mais. E é nóis. Tamo junto.